A gente tem um treinamento muito intelectual, racional, e, aliás, o intelectual e o racional é uma ferramenta muito importante que a gente tem, né? É muito válido, eu não estou de maneira nenhuma desmerecendo isso. Mas nessa hora da prática, não é para fazer isso, né? Ou seja, a gente tem essa noção de eu preciso explicar tudo, inclusive eu preciso explicar essa sensação que eu estou sentindo. Então, não. Na hora da prática da meditação, você não precisa explicar. Aquela sensação, ela é em si. Ela não precisa de uma explicação. A explicação é ela própria. Eu não preciso falar sobre, porque na hora que eu estou falando sobre, eu perdi o contato com sentir, eu estou falando sobre. Então, basicamente, a gente começa a viver as coisas, estou falando da prática de meditação, não na vida. A gente começa a viver as coisas diretamente e não através do pensar, e não com esse filtro no meio do caminho, não com um falatório sobre, e simplesmente a experiência direta. Eu estou aqui de olhos fechados, agora eu estou vendo tal coisa, agora eu estou sentindo tal coisa, agora eu estou percebendo a minha respiração, agora uma coceirinha no joelho me chamou a atenção, agora... e só isso. E isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, depois... só. Sem um falar sobre, sem um tentar entender tudo isso. Aliás, eu acho que legal. Talvez uma analogia interessante é quando a gente acorda e tem uma experiência muito bonita na vida, ou tem um sonho muito bonito, por exemplo, e a gente vai falar para alguém. Ali a gente se dá conta de como esse racional, esse intelecto tão importante em outras situações, é inadequado, é capenga, é fraco para conseguir explicar aquilo. Um poeta consegue, muito melhor do que a gente, né? Mas, assim, é muito pouco. A experiência que você viveu sempre é muito maior do que aquilo que você consegue falar dela. Eu costumo dizer, né, Calixto, que tudo que a gente consegue escrever, na realidade, são fragmentos do que realmente é aquela experiência. A própria meditação em si. Tudo que a gente escreve, fala, o nosso bate-papo aqui, são fragmentos de uma experiência que a gente não consegue trazer isso em palavras. E quando traz em palavras, às vezes tem que, assim como um poeta, um mestre, quando a gente olha, a gente tem que interpretar aquilo ali ainda para que realmente não um entendimento mais racional. Quer dizer, a linguagem, ela tem níveis também, né? Então, por exemplo, a gente está conversando aqui. Claro, aqui a gente precisa falar. Se eu ficasse apenas fechado, aqui de olhos fechados aqui... Vamos fazer um Meditantes Podcast em silêncio. O que eu estou fazendo? Né? Então, a comunicação é importante para a gente explicar as coisas, para que depois alguém possa se sentar e aí fazer uma prática. Perfeito. Né? Então, ela é importante em termos de comunicação. Agora, na hora da prática, essa fala não serve para absolutamente nada. Nada. Isso não significa que eu deva calá-la, porque se eu fizer isso, eu estou isso é de novo um pensamento tentando impedir o tráfego mental. Não é o caso. Sim. Mas ela não serve para nada. Se você pensar num outro nível da linguagem, por exemplo, a gente falou agora há pouco dos poetas, eles estão, através da linguagem, produzindo sensações no nosso corpo. Então já é uma outra coisa, ou produzindo clareza, ou criando insights, aí já é uma outra coisa, como o mestre faz. Então, mas na prática, na hora em que eu me sento, a linguagem não serve para nada.